Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, a gente vai dar uma passada ali nas pautas que normalmente a gente aborda na segunda-feira. Então, vamos falar de focos, vamos falar de termômetro da Bolsa, mas hoje tem um tópico bem importante aí que mexe com o nosso bolso, que é a inflação. Saiu o IPCA do mês de maio, então a gente vai trazer esses dados para vocês e vamos falar de outro assunto que também mexe com o nosso bolso, porque saíram dados aí recentes de endividamento das famílias pela CNC dessa vez. Então vamos ver os vilões, vamos ver como é que está o endividamento do brasileiro e vamos ver como é que se comportou aí, como se comportaram, na verdade, as dívidas nesse mês de maio. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Falar um pouco da inflação, um pouquinho acima do esperado. Alimentos deu uma recuada, mas a gente vê bastante alimentos produzidos no sul do país, tem numa alta o arroz, inclusive, aí, o que é o grande debate aí no momento. Vamos falar de como que o mercado passou o fim de semana, né? Ontem a gente fez a homenagem à Maria da Conceição Tavares, então a gente não deu bola para o mercado. Então hoje a gente vai lá para ele não ficar chateadinho com a gente. Vamos saber o que o mercado está esperando, né? E vamos também falar do endividamento, né? Mas vamos direto para a agenda, né, Débora? Porque amanhã a gente tem o Dia da Marmota finalmente aí de novo, né? Reunião do FONC lá, do que vai definir a taxa do Fed. Mas então meus mercados já estão aí observando bastante isso, né? Já estão de olho nisso e já estão de olho também nos dados de inflação. Porque essa semana ela é marcada aí por várias divulgações inflacionárias aí de vários países, não só aqui no Brasil, mas vai sair na quarta-feira dados dos Estados Unidos, hoje na madrugada da China e também decisões de políticas monetárias. Então a gente tem uma semana bem recheada de indicadores, mas hoje a nossa agenda, principalmente quando a gente olha para o cenário mais internacional, a gente vê que está tendo uma chuva de declarações e participações em eventos dos dirigentes do Banco Central Europeu. Então, quando a gente pega essa primeira parte da agenda, até porque a gente está falando da manhãzinha, né, antes das 8 da manhã, a agenda está bem permeada aí por dirigentes do Banco Central Europeu em diversos eventos ao longo do dia na Europa e da manhã aqui no Brasil. A exceção aí fica com o IPC-FIP, que saiu o IPC-FIP semanal, nesse caso, às 5 horas da manhã. Em seguida, dando continuidade aí à nossa agenda, a gente tem a divulgação do IPCA, que eu já falei para vocês que a gente vai trazer aí esses dados, até se puderem passar aí para o pessoal de casa acompanhar. A gente tem o IPCA às 9 horas da manhã, já saiu, a gente vai trazer para vocês. E o IGPM, primeira prévia de junho, também saiu às 8 horas. Como vocês podem ver, ao longo do dia a gente tem outros dirigentes e economistas-chefes aí do Banco Central Europeu participando de conferências. E a gente tem os dados bem aguardados aí, CPI, Índice de Preços ao Consumidor, e PPI, Índice de Preços ao Produtor na China. Dado esse que pode ganhar uma relevância, está sendo bem aguardado junto aos dados dos Estados Unidos e da decisão de política monetária dos Estados Unidos e do Japão, mas aí no cenário internacional. E hoje, ao longo do dia, a OPEP divulga aquele relatório mensal que mostra ali a demanda, a oferta por barris de petróleo. Então, quando a gente tiver esses dados compilados, a gente também traz para vocês. E agorinha, está falando o Roberto Campos Neto, caso ele fale alguma bobagem, a gente também avisa para vocês. Ele está em reunião agora, aí, dando várias entrevistas e declarações. Torcemos para que não aconteça nada disso, sabemos que é difícil, mas vamos na torcida para que ele não fale tanta besteira dessa vez, né? Vamos agora no nosso giro de mercado aí para a gente abrir essa manhã com aquela notícia que a gente sempre sugere para vocês aí. O mundo esperando aí o Dia da Marmota, a decisão do FONC aí que vai ser anunciada amanhã à tarde. Então todo mundo aí muito cauteloso, né, Débora? Tanto que a Ásia reflete um pouco disso nessa manhã, né? Exatamente, a Ásia tem um ponto até específico de Ásia, porque a China voltou de um feriado. Ontem a gente não falou de mercado, mas ontem foi feriado na China e os mercados por lá permaneceram fechados. Então ontem a gente operou o dia sem a referência principal do minério de ferro, que é o negociado em Dalian. A gente ficou só com a referência de Singapura. Então o mercado chinês volta hoje de um feriado, já adianto, vou até colocar aqui na tela para vocês. O Xangai Composto volta desse feriado em queda, justamente porque a gente tem essa expectativa por decisões importantes de política monetária de uma forma global e a gente tem índices inflacionários também sendo divulgados ao longo da semana. Então isso acaba pesando no sentimento do investidor, acaba trazendo um sentimento maior de cautela.
até porque a reunião do FONC que a gente tem amanhã, então a reunião ali do Comitê de Mercado Aberto dos Estados Unidos, que seria equivalente aí ao nosso Copom, essa reunião já está praticamente dada, né? A gente sabe que os Estados Unidos devem manter as taxas de juros inalteradas nessa reunião agora de junho. Mas a grande expectativa é justamente pelas sinalizações, né? Então o mercado começa a criar essas expectativas, ainda mais em um dia que também sai a inflação e depois de uma semana, né? Porque na semana passada a gente teve a divulgação do payroll lá, que mostrou o mercado de trabalho um pouco mais aquecido. Então isso trouxe mais expectativa ainda para essa semana, tanto para os dados de inflação quanto para essas sinalizações. E aí a Ásia acabou indo sem direção, né? Não ficou com uma direção única, ela operou de uma forma mista durante a madrugada. E o Xangai Composto, inclusive dentro da China, a gente teve o Xangai Composto em queda e o Shenzhen, que é o menos abrangente, em alta. Então a gente não teve ali uma definição de direção na Ásia, mas a gente vê os mercados refletindo justamente essa cautela em relação aos dados que devem sair essa semana, que são dados que devem pesar também no sentimento durante a semana toda. Vamos para o Brasil, que tem coisa hoje para falar do Brasil, né? Então já vamos passar aí pelo relatório Focus aí, que é notícia de ontem, né? E a gente vê o Focus com bastante pressão do mercado aí para tentar comprar a narrativa de Campos Neto, né? Lembrando que o Focus não tinha ainda os dados da inflação, então agora que eles têm uma justificativa, eles devem carcar mais a mão ainda, né, nas projeções deles, né? Mas eles não tinham grandes justificativas antes para você ter uma aceleração da inflação tão grande que a gente viu aí nessas últimas 5 semanas. E tudo isso aí para justificar uma taxa Selic aí mais elevada aí para o final do ano. A gente tem agora, inclusive, os dados gerais aí do relatório Focus, para você ver o que aconteceu essa semana. O IPCA está previsto em 3,9% para esse ano e 3,78% para o próximo, né? Então, isso aí significa aí que o mercado está aumentando cada vez mais a previsão inflacionária, mas não é por causa de alimentos nem nada. A justificativa é um aumento do risco fiscal, o governo está gastando muito, toda aquela ladainha que a gente já ouve, né? Então, tanto que a gente vai daqui a pouco falar do IPCA e vai ver aí que está bem longe aí de problemas fiscais, a nossa inflação, né? A gente já explica aí daqui a pouco. E semana passada a gente teve a divulgação do PIB também. Então o PIB também surpreendendo levemente o mercado esperava 0,7% e aconteceu 0,8% de crescimento do PIB, 2,5% em relação ao trimestre do mesmo período do ano passado. A gente tem então que voltou-se, né, a se elevar aí a expectativa do mercado, chegando agora a 2,09%, enquanto para o próximo ano não muda nada. O câmbio para o próximo ano deu uma mudada para 5,09, ele manteve-se em 5,05, mas está aqui, no último ponto aqui, a grande disputa, né, que está acontecendo, que é justamente essa Selic a 10,25 que se manteve, e para o próximo ano agora virou consenso que a Selic deve terminar em 9,25, ou seja, só uma queda, no máximo, de 1 ponto percentual da Selic no ano de 2025, por eles acreditarem que deve acontecer maiores pressões inflacionárias, e isso aí não vai permitir um afrouxamento tão grande da política monetária. A gente sabe o que está acontecendo. O mercado financeiro entrou em guerra agora, declarada aí para influenciar a próxima escolha do Banco Central. Eles não querem que seja o Galipo, eles querem que seja uma pessoa mais ligada ao mercado financeiro. Você teve até o Armínio Fraga, né, que tem aí na sua bibliografia, junto com o Campos Neto. Campos Neto também conseguiu 2 vezes, né, não cumprir a meta fiscal, né, a meta inflacionária. Então, os dois que não conseguiram fazer isso por 2 anos consecutivos é o Armínio Fraga e o Campos Neto. Então, acho que isso aí deve dar validade para o mercado para conseguir escolher essa pessoa, né? Eles querem o Armínio Fraga fala, eu estou disponível aí, quem sabe. Então, já está uma correria para saber quem que é o próximo aí, presidente do Banco Central, e o mercado tentando enfiar a goela abaixo aí sua perspectiva e tacando terror aí, falando que se colocar uma pessoa de não confiança vai deteriorar as expectativas, as ancoragens, todos aqueles termos técnicos para falar não quero, não quero, não quero. Eu vou chorar se eu não conseguir o que eu quero. Basicamente o mercado sendo birrento, como sempre, né? Mas então o relatório Focus, garoto de recado aí do mercado financeiro, está levando aí essa situação.
E quando a gente vê, né, principalmente expectativas futuras de inflação, porque é difícil você projetar aí tão para frente, né, e ser assertivo, tanto que a gente vê o quanto o relatório Focus é revisado ao longo das semanas e ao longo do ano. Ele começa com uma previsão, que é a projeção ali feita, né, no fim do ano anterior e que já estão estão sendo feitas ali no ano anterior, e elas vão sendo revisadas. O que a gente está vendo aqui, né, de uma forma bastante até ali intensiva do mercado comprando o discurso do Roberto Campos Neto de que a taxa Selic vai ficar mais alta esse ano, tanto que a gente teve algumas revisões para cima na Selic terminal de 2024, já comprando a ideia de que no ano que vem a Selic vai ficar mais alta e projetando a inflação mais alta em 2025, e aí a gente começa a ver, algumas semanas aí atrás, 2 semanas atrás, a gente começa a ver a mediana andar em 2026, e a gente vê essa movimentação da expectativa de inflação para 2026. Quando a gente olha os dados ali de uma forma mais aberta, a gente começa a ver 2025 a mediana já estava subindo. Mediana, só para vocês terem uma ideia aí, é o valor que divide o conjunto de dados no meio, tá? Não é a média que é calculada de uma outra forma, mas é o que divide o conjunto de dados do meio. Então a gente tem uma parte antes da mediana, né? Metade antes da mediana, metade depois da mediana. Então a mediana é exatamente a centralidade aí do conjunto de todo mundo que respondeu o Focus. E a gente começa a ver esse deslocamento da mediana para cima em 2024 e 2025, mas a gente começou a ver esse deslocamento em 2026. Inclusive aquelas máximas também subindo ali em 2026 em diante. O que o mercado está querendo dar de recado com isso? Está querendo sinalizar que não acredita que o Galípolo, se for o indicado, e a gente tem até quase um consenso no mercado de 91% de probabilidade de que ele vá ser o próximo indicado, de que ele não vai conseguir ter controle inflacionário e que o resto vai desandar junto. Então a Selic vai ter que ficar mais alta, mas isso é uma demonstração ali até de poder e de pressão, né? Então, mostrando que ele não acredita na capacidade dele de controlar a inflação, tentando dar uma queimada mesmo ali, mostrando que está insatisfeito. E aí dá esses recados via relatório Focus, começa a fazer pressão e começa a mexer aí com os dados que chegam às pessoas, às vezes até distorcidos, né? Porque não se explica o conceito de mediana, mas fala, todo mundo subiu, ou grande parte subiu. Como sabe que grande parte subiu? Né? Então a gente tem que olhar distribuições e etc. E aí a gente vê que tem toda essa distorção, inclusive da mídia, na hora que retrata o relatório Focus, para as pessoas comprarem essa ideia de que tenho medo da inflação alta. A gente sabe que o brasileiro tem medo de inflação e jogar com isso no psicológico do brasileiro é bem complicado. E vamos falar da Bolsa aí, que o pessoal estava numa expectativa até bem real na última... Não, na verdade o pessoal não estava com tanta expectativa, não. O pessoal estava mais realista, né? Mas agora... O pessoal está acreditando. Na semana da decisão do FONC, o pessoal 71% aí acha que a Bolsa vai subir. Nossa, um otimismo. Tá um otimismo bom, hein, Débora? Mas a gente vê esse otimismo um pouco aí em partes, porque a Bolsa caiu 3 semanas seguidas, né? E o mercado errou aí bastante, exceto na semana passada, que 50% dos agentes aí que responderam à pesquisa do termômetro esperava queda, e a queda realmente ocorreu. Nas outras semanas o mercado errou aí bastante, né? Porque a gente tinha a expectativa de alta em 85,71 e caiu 3% naquela semana, foi uma queda bem acentuada. Na semana seguinte, 44% aí do mercado esperava alta e a gente teve queda de novo, mas aqui um pouco mais distribuído, né? Não tão majoritário como estava antes. Na semana do dia 3, a gente vê essas expectativas divididas entre alta e estabilidade, mas a queda passa a ser majoritária, então a expectativa de queda passou a ser majoritária aí com 50% de probabilidade ou de expectativas mesmo. E agora essa semana, depois de 3 semanas em queda, o mercado passa a esperar uma recuperação da nossa Bolsa, com 71,43% de expectativa de alta, e aqui está 14,29%, se vocês somarem. Não vai dar 100%, mas é questão de arredondamento, está 14,285%. Então, a gente tem essa expectativa bem dividida entre a estabilidade e a queda, praticamente, né, somando aí menos de 30%, e a gente tem a expectativa maior para alta, justamente buscando essa recuperação. Só que é uma semana complicada, é uma semana que sai inflação de vários países, é a semana de decisão de política monetária em vários países, e a gente já está vendo as treasuries voltando a acelerar depois do payroll.
né? Então, a gente tem aí uma pressão de fora também, mexendo com as nossas expectativas de juros, e isso reduz o apetite pelo risco, isso reduz ali a vontade que se tem, né, de comprar ativos de risco na Bolsa, então pode trazer uma volatilidade grande. E a gente vai ver na abertura como é que está hoje, mas a gente tem aí um caminho espinhoso nessa semana, principalmente por conta das divulgações aqui no Brasil e fora também. Vamos falar do IPCA, o assunto do dia, né, que acabou de ser divulgado às 9 horas da manhã. Ele teve uma alta de 0,46 aí, mais. A gente viu aí na abertura, inclusive, que estava sendo esperado um 0,42, né? Você teve uma alta dos alimentos, mas é importante a gente ressaltar que a alta dos alimentos veio, continua aquele processo de desaceleração, então nessa vez a gente teve uma alta de 0,6 aí, muito em linha com o que a gente teve aí no IPCA 15, que o aumento dos alimentos foi de 0,15, só que a gente já começa a ver aí algumas más notícias aí, e finalmente, né, o reflexo da tragédia do Rio Grande do Sul aparecendo no IPCA. Tanto que, se a gente for pegar o IPCA só de Porto Alegre, ele veio bem mais alto que a média nacional, mas a gente vê que já no IPCA geral, o preço de alimentos produzidos no Rio Grande do Sul já começam a aparecer aqui. Vamos mostrar aqui uma tabelinha que a gente montou aqui, para a gente ver o que impactou aí o IPCA nesse mês. Ó. Alimentos e bebidas deu uma impactada de 0,62, né? A gente estava com níveis próximos de 1 no começo do ano, mas a gente tem uma desaceleração. Essa desaceleração era para ser maior se não fosse, por exemplo, o caso do arroz. O arroz que teve queda no IPCA 15, teve queda no último mês, ele voltou a subir 1,47%. O Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de arroz e a gente tem agora o governo importando arroz para tentar mitigar isso. A gente tem aí que os hortifruti, as leguminosas, né, os hortifruti granjeiros continuam dando problemas, né? Então, a gente vê a batata inglesa subindo aí, a cebola subindo, a gente teve o tomate tendo uma queda, as frutas começaram a cair, isso aí é um bom sinal. Leite longa-vida, também a gente tem uma produção grande de bovinos no sul do país, então você tem uma alta que vem junto com a entre-safra aí, né? Esses 3 meses e meio do ano costuma ter uma alta sazonal do preço do leite, mas a situação no Rio Grande do Sul agrava ainda um pouco mais, né? A gente tem a energia elétrica subindo mais esse mês, 0,94%. A gente tem as passagens aéreas subindo bastante. É a primeira alta anual da passagem aérea, mas subiu quase 6% aí. Os combustíveis, eles deram uma participação, mas uma participação que ainda não foi ainda tão decisiva, né? Se a gente vê 0,45 no total, se a gente pega o diesel 0,51, 0,53 o etanol, 0,45 a gasolina. Então a gente vê que é o plano de saúde que realmente elevou bastante e os alimentos, mais pelo peso, né? Porque se a gente for pegar 25% da inflação é alimento, mas na verdade a gente não teve tantos problemas, a gente teve uma inflação que ficou um pouquinho acima do esperado, mas nada de descontrole, né, e nada que a Selic resolveria, né, porque a Selic não faria assim magicamente aparecer estradas no Rio Grande do Sul para a gente conseguir aí que o leite chegue nas demais regiões do país, né, Débora? Exatamente. Uma coisa que o André falou bem interessante, quando ele estava falando do Focus, né, ele falou, vamos falar de inflação, e o mercado vai começar a usar isso para justificar. Não deu 2 horas, eu já dei uma olhada rapidamente nas manchetes aí do mercado financeiro e a gente já tem sim, André, o mercado falando que a Selic veio, que o IPCA veio acima do esperado era 0,40, veio 0,46 e que essa alta do IPCA de maio já está justificando uma Selic terminal em 10,5, reforçando aí a fala do Roberto Campos Neto e falando que a Selic deve ficar mais alta esse ano. Então a gente deve ver focos mudando nas próximas semanas. Vamos mostrar que isso é uma falácia? Porque tem aquele trabalho que eu sempre faço, aquele cálculo que eu mostro aqui, que é o cálculo que eu faço mostrando assim como que tem, como que você tem cada grupo aí impactando a inflação. O Focus, ele pode atacar um lugar, é o lazer. É o lazer porque é o lazer aí que você tem aí atividade econômica mais alta, que você realmente pode ter um descompasso entre oferta e demanda. Então é no lazer que a gente tem. O lazer foi justamente 0,42, foi justamente aquilo que estava sendo imaginado. O lazer não é o grande problema. Então o que você faria com uma Selic mais alta? Você ia arrebentar aí o preço das atividades de lazer, que não é o grande problema do ano. A gente dá para ver aqui, por exemplo, a segunda menor alta dos nossos 5 grupos aqui, então em 12 meses está em 4,45. O lazer significa a renda das pessoas, renda das famílias que trabalham com lazer, então o Focus ataca nisso. O Focus vai fazer chover?
em Suzano para conseguir melhorar a qualidade do tomate sendo produzido lá? O Focus vai fazer chover e vai melhorar o clima de São Bernardo do Campo, minha cidade, nós batateiros lá para conseguir melhorar a produção de batata? O Focus não, a Selic, né? A Selic vai conseguir melhorar o clima em São Bernardo, em Suzano? A Selic vai conseguir fazer com que a produção de leite aí seja escoada do Rio Grande do Sul? Não vai. E o grande problema está na feira. Então, se você aumentar o foco, você vai reduzir o preço dos alimentos? Não, mas você vai arrebentar o setor de lazer, você vai arrebentar a atividade econômica. Daí você fala assim, mas a gente tem que controlar pelo menos alguma coisa, e não sei o que. Mas o que você está pegando pesado é o preço da feira, o preço da sua diversão, o preço do cabeleireiro, do manicure, do cinema, o preço do barzinho, do restaurante, ele não tem tanto a ver. Aliás, o do restaurante até pode ter aqui um pouco porque a feira está mais cara. Mas não é reduzindo a quantidade de pessoas que vai no restaurante que você vai resolver isso. Então, a feira subiu em 22. A feira, a gente fala aqui, faz 5 meses, que é o grande vilão, já está em 22,87%. Só que o que a Selic faz nisso? Nada. Nada, ela não vai. A Selic não é o cacique e cobra coral para melhorar o clima. Então, não tem como. A gente tem as carnes subindo aqui a 0,14, 4,92. O mercado aí, daí não é o nosso mercado que é amigo do Campos Neto, é o supermercado que a gente faz nos fins de semana, ele subiu 0,7%, muito puxado pelo preço da feira, né, porque o mercado tem a feira dentro, está com uma alta de 2,14%, e os boletos subiram 0,49%, principalmente por causa do preço do plano de saúde. O plano de saúde está dentro dos boletos que a gente paga normalmente, né, e ele já está em 4,83%. Então, o que vai adiantar você fazer, então, mudar a Selic? Se você não vai conseguir fazer chover no sul, você vai pegar o lado mais frágil aqui, o lado que está menos impactando a inflação, né, Débora? Exatamente, você enforca ali a economia urbana, né? Por exemplo, os serviços, que é muito dependente, inclusive, da renda que vem ali dos próprios serviços, dos trabalhadores do serviço. Você enforca ali, então você pode até ter uma baixa na marra dessa outra ponta, e aí o IPCA, que acaba sendo uma composição, pode ter uma queda leve ali. Mas o grande problema que está afetando o bolso ali do trabalhador, né, que está mexendo ali com os gastos ali, a feira vai continuar alta. Então, assim, né, o mercado já está falando, como eu falei, não deu 2 horas, eu já vi 3 notícias em relação a isso, mas a gente já sabe como funciona essa cabeça e a gente sempre traz aí para vocês. Na feira, quem for na feira essa semana, vai lá e pergunte para o seu feirante assim, o Campos Neto falou que vai manter a Selic inalterada, tá? Daí, você está proibido de subir o preço do tomate, tá? Porque a Selic mandou você não subir, tá? Fala isso para o seu feirante. Débora, vamos ter que pular a parte de endividamento, a gente gastou muito tempo em outras coisas, mas você tem os 4 minutinhos aí para falar aí da abertura de mercado, né? Coloca aí na tela a tela da Débora aí para a gente, por favor, gente. Vamos falar aí da abertura. A gente traz o endividamento para vocês amanhã. São dados interessantes, a gente pode trazer aí, porque hoje a gente teve IPCA e IPCA realmente, IPCA com focos, né? Então é para mexer mesmo com as estruturas. A gente tem hoje Ibovespa subindo 0,72. Ontem o Ibovespa ficou bem perto do 0 a 0, até lutou por uma alta durante a manhã, mas ficou muito próximo do 0 a 0, teve uma leve queda de 0,01, e essa alta de 0,72, a gente vê até ela mais concentrada em alguns setores, e eu vou explicar por quê. As treasuries, que são os títulos de dívida dos Estados Unidos, então as treasuries de 10 anos aqui, a gente está falando de títulos de dívida dos Estados Unidos com vencimento para 10 anos, então 2034, elas estão em queda hoje, mesmo na véspera ali da reunião do mercado aberto, no Comitê de Mercado Aberto dos Estados Unidos, o FONC, que vai decidir a taxa de juros. Então a gente tem, mesmo com essa expectativa e mesmo com a expectativa pelos dados de inflação dos Estados Unidos, as treasuries hoje estão caindo. E elas estão caindo desde a abertura. O pré-mercado já abriu com as treasuries em queda. O nosso DI futuro, que tinha acelerado bastante na semana passada, inclusive fechou acima de 12%, conseguiu aí voltar para um patamar abaixo de 12%, acompanhando a queda das treasuries. E aí eu vou trazer um ponto para vocês quando a gente abrir o Ibovespa. A gente tem aqui o Ibovespa. E hoje de manhã eu falei que a Ásia voltou de feriado, que a China voltou de feriado e que o minério de ferro caiu mais de 4% em Dalian nessa volta, porque ontem a gente não teve a referência. Quem está puxando a bolsa para baixo, quem está diminuindo essa alta do Ibovespa?
justamente as ações ligadas à mineração e siderurgia. Então, quando a gente olha aqui as maiores quedas, a gente vê isso nitidamente, né? Ações ligadas à mineração e à siderurgia estão com quedas expressivas, respondendo à queda de mais de 4% do minério de ferro, 4,16% para ser mais exato, do minério de ferro em Dalian na China. Por outro lado, a gente tem ações até mais sensíveis à movimentação de juros, por exemplo, o varejo, né, que está em primeiro lugar na maiores altas, a gente tem esses ativos mais sensíveis à taxa de juros subindo hoje. Por quê? A gente tem um movimento aí do DI futuro em queda, acompanhando as treasuries depois de vários dias de alta, né? Porque o DI futuro ele subiu vários dias aí e chegou nesse patamar tão alto ontem. Nasdaq e S&P 500 caindo mesmo com as treasuries em queda, ali muito por essa questão da aversão ao risco que está bem presente hoje na véspera de decisão de Comitê de Política Monetária lá, então ninguém vai tomar posições muito arrojadas. E o petróleo Brent, que cai hoje, depois de subir bastante ontem. Até teve uma notícia de que a Rússia poderia estar cortando a oferta, ainda que ela oferte acima da meta. Ela pode ter feito o maior corte em um ano na produção de petróleo. Isso elevou o petróleo ontem muito, então hoje ele está se ajustando, mesmo em um dia de relatório de OPEP. Ele está caindo 0,64 ali. Então, a gente não tem nem apoio de minério de ferro, nem de petróleo Brent hoje. O que está dando esse fôlego para o Ibovespa ainda são os juros futuros em queda aqui nos Estados Unidos. O dólar opera em queda, acompanhando o movimento das treasuries, mas ele sobe frente aos pares, né, que é o DXY, principalmente pelo enfraquecimento do euro. Para quem não sabe, ontem as bolsas caíram mais de 2% na Europa, com toda aquela ascensão da extrema-direita por lá. Foi uma reação bem ruim nos mercados europeus. E aí o euro também está se desvalorizando frente ao dólar, então o dólar está subindo frente aos pares. Então esse é o retrato que a gente tem aí do mercado nessa manhã, muito aí puxado por esse fôlego nas ações mais ligadas à taxa de juros, mais sensíveis a esse movimento, como está em queda, elas conseguem se valorizar. E a gente tem aí as ações mais ligadas às commodities, principalmente minério de ferro, em queda hoje, puxadas aí pela queda do minério de ferro em Dalian. Débora, tá ansiosa já? Estou ansiosíssima. Falta 3 dias só, né? 3 dias aí para o grande evento que a gente vai fazer aqui, o Despertar Empreendedor, aí dia 14, 15, 16, já é esse sábado aí. Então, que vai ser o maior evento de empreendedorismo do Brasil, um evento inédito, que ao longo de 3 dias vai oferecer uma imersão do universo do empreendedorismo e desenvolvimento através de 3 pilares fundamentais: conhecimento, mentalidade e ação com os maiores nomes do país. Ó, tem a Fátima Bernardes, o nosso Edu Moreira aí, que é cidadão paulista agora, Serginho Grosman, Chico Pinheiro, o Haddad vai estar lá o Felipe Neto, Renato Freitas. Então, muita gente interessante aí, gente. Não fez ainda não comprou ainda o convite aí, ó. Entra aqui, ó, despertar2024.com.br, está acabando aí, estamos nos últimos convites já, então não perca aí essa oportunidade, gente. Faltam só 3 dias e vocês aí vão ter um grande evento aí para acompanhar durante esse tempo. Eu tô ansiosíssima, inclusive, e tô nem dormindo direito, porque já estou esperando aí o fim de semana, estarei por lá, inclusive. Agora vocês ficam com o Rolê ICL, né? Ficam em excelente companhia até a partir agora das 11h30. Rolezeiros já devem estar ansiosos no chat, então fiquem aí com o rolê. E à noite tem a programação também que vocês já conhecem. Um beijão e até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Olá, eu sou o Felipe Neto e eu tenho um convite para vocês. Nos dias 14, 15 e 16 de junho vai rolar o Despertar Empreendedor, um evento que promete redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil. E sim, eu vou estar lá e nós vamos nos encontrar. Eu quero contar para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória, os bastidores que me trouxeram até aqui, não só nessa parte de criação de conteúdo, mas na parte de empreendedorismo no setor audiovisual, principalmente esse digital, né? Que construíram a minha história, de que maneira eu comecei pequenininho lá num quarto nos fundos da casa da minha avó e hoje sou um dos sócios da empresa Play 9, uma das maiores empresas audiovisuais do país. Então, eu espero poder contar minha trajetória, responder perguntas, interagir com vocês. Eu tenho certeza que vai ser incrível. O Despertar vai acontecer na Vibra São Paulo, uma das maiores casas de show do Brasil. Então, se você ainda não garantiu o seu ingresso, tá na hora. Entra em despertar2024.com.br e garanta seu ingresso.
Então é isso, galera. A gente se vê lá no Despertar. Já tô contando os dias aqui. Não perca. Entra lá no site e garanta seu ingresso. Beijo grande.